Com mais destaques de Brasília. Os parlamentares da bancada do agro entregam daqui a pouquinho, num café da manhã, as solicitações do setor para o aperfeiçoamento da reforma tributária diretamente para o relator da matéria no Senado, Eduardo Braga, do MDB. Luciana Verdolim, direto da capital federal, tem informações a respeito dessas articulações para a gente. Verdolim, bom dia, bem-vinda. Esse parecer, essa documentação foi elaborada por um grupo técnico, né? Sim, levando-se em consideração, Lívia, a necessidade de se garantir benefícios para o setor. O agronegócio já trabalhou para incluir mudanças, para garantir alterações no projeto lá na Câmara, não ficou satisfeito com a proposta que foi aprovada, agora está trabalhando no Senado Federal também para se sentir representado. Vale ressaltar que várias sugestões estão sendo apresentadas e hoje o documento vai ser formalmente entregue. Novas demandas, como por exemplo, a redução de alíquotas para o setor, mais incentivos regionais, imunidade de tributos na exportação, exclusão de artigos que abrem brechas para estados e municípios criarem novos tributos. O discurso do agronegócio é o seguinte: quem produz não pode ser penalizado, precisa, na verdade, ser privilegiado. A briga maior é por conta de uma mudança que foi incluída na Câmara de última hora, que permite novos tributos sobre produtos primários e semi-elaborados até 2043. Pelo menos 3 dos estados, dos maiores produtores do país, têm essa possibilidade, poderão criar impostos com vigência de 20 anos. Como pré-requisito, qual seria? Estados que tenham fundo de investimentos em infraestrutura e habitação e também que fazem aporte de recursos nos fundos para que as empresas elas contem com benefícios fiscais na questão envolvendo impostos estaduais. O agronegócio também quer, Lívia, que não haja incidência maior do IVA, do Imposto sobre Valor Agregado, sobre os agrotóxicos, que são muito utilizados pelo agronegócio, e eles fazem questão de ressaltar que não necessariamente o agrotóxico seria um vilão na cadeia produtiva. Aí existem audiências previstas na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e o relator da matéria, o senador Eduardo Braga, já avisou que quer conversar com todo mundo para que o projeto, que a proposta revisora do Senado Federal, seja a mais abrangente possível. De fato, Verdolim, existem alguns setores, algumas áreas mais preocupados em relação a essas medidas que foram aprovadas na Câmara, na reforma tributária. E não só setores como o agro, que você destacou, o setor de serviços é outro muito preocupado também, como estados e municípios em relação à possibilidade de perda de autonomia e criação do Conselho Federativo. E nesse contexto acontece hoje um encontro da Frente Nacional de Prefeitos, justamente para falar sobre isso. Os prefeitos, a frente se reúne antes aqui em Brasília, 9 horas da manhã, antes de conversar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Também vão ser apresentados documentos, reivindicações. Os prefeitos reclamam muito porque qual que é a grande justificativa? É porque é onde o consumidor vive, é onde está lá na ponta, onde aparecem mais mudanças, mas é o grupo também que tem menor representatividade lá dentro do Congresso Nacional. E eles estão muito preocupados com a possibilidade dos municípios perderem autonomia, saírem prejudicados com a reforma tributária. Por isso, o lobby está sendo feito por todos os lados. Está todo mundo defendendo a importância do seu setor e a Frente Nacional dos Prefeitos não é diferente. Reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, logo mais às 11 horas. E a Luciana Verdolim, claro, acompanha os desdobramentos, o que vai acontecer nesse encontro e traz informações ao longo da programação aqui da Jovem Pan News. Até já, Verdolim. Vamos agora a mais análises para você. Diogo Schelp, nós temos o setor agro pedindo alíquotas diferenciadas, um setor preocupado com o aumento de carga tributária, setor de serviços, como eu citei, também bastante receoso de que isso possa acontecer. Se a gente continuar tratando sobre essas excepcionalidades no contexto da discussão da reforma tributária, há uma possibilidade, segundo economistas, de que o IVA geral tenha uma alíquota alta, o que traria prejuízos para toda a população. Como você tem acompanhado essa discussão?
Pois é, Lívia, essa é uma preocupação que se tinha quando a proposta foi aprovada na Câmara e foi para o Senado. A preocupação de que não se corrigissem excessos que foram acrescentados em última hora na Câmara e, ao contrário, se ampliassem benefícios para alguns setores no Senado. Por mais que o setor do agronegócio seja, de fato, uma locomotiva da economia brasileira e não deve ser, de forma alguma, ser prejudicado nessa reforma tributária, também não se pode exagerar, digamos assim, nas concessões, nos benefícios, senão outros setores vão ter que pagar a conta de alguma forma. O agro já conseguiu uma redução de 60% na alíquota na primeira aprovação, agora pleiteia 80% e tem mais outros 12 pontos ali que pretende incluir e que quer oferecer no Senado. Mas tem um ponto em que eles têm razão, pelo menos um ponto, que é a preocupação de que os estados, por causa de um dispositivo que foi acrescentado na aprovação na Câmara, que os estados possam estabelecer um imposto sobre exportação de produtos primários, da cadeia primária, né? E isso, se ocorrer, certamente vai impactar diretamente o setor do agronegócio. Em relação à frente dos prefeitos, é outra preocupação muito grande em relação à reforma tributária, que é a questão dos entes federativos e como vai ser feita a distribuição dos recursos arrecadados. Os governadores também estão preocupados e isso está levando a uma grande polêmica entre estados do Nordeste e estados do Sul e Sudeste. Bom, Berardo, eu fico imaginando como é que vai ser o período de transição assim que a reforma for aprovada, né? Porque alguns setores não serão totalmente atendidos, né? Sem dúvida nenhuma, essa transição vai ser complicada, né, em muitos aspectos. Agora, eu fico observando algumas pessoas dizendo, não, olha, esse é o sistema que funciona em mais de 100 países, países avançados usam IVA, só que a gente tem que entender que o Brasil não é a França, o Brasil tem outras características muito diferentes e particulares. Eu sou da opinião de que a reforma tributária deveria surgir a partir da revisão do Pacto Federativo, porque estados e municípios precisam ter mais autonomia em relação ao dinheiro que produzem, aquilo que arrecadam, devem ter capacidade de investimento onde as pessoas vivem e não precisa haver essa dependência da União. Isso tudo foi concebido num momento onde parecia que os entes federativos eram pobres coitados e aí tinha que ter lá a força da União zelando para que tudo se desenvolvesse bem. Não deu certo. O Brasil é um país bastante desigual, não só por uma questão de má aplicação do dinheiro público, mas também porque tem vocações diferentes. Então, a necessidade do Mato Grosso é uma, do Rio de Janeiro é outra. Não adianta a gente querer tratar tudo de uma forma igual. E o agro faz bem em defender os seus interesses e o Brasil precisa olhar para uma sistemática tributária em relação ao agronegócio que não prejudique o crescimento do Brasil, porque a gente está vendo os números de PIB estão sendo puxados em razão do agronegócio. Então, não é possível permitir que aquilo que está funcionando, que está avançando, seja prejudicado. E aí a gente tem toda a questão, a discussão em relação à prestação de serviços e ainda temos uma proposta que virá sobre reforma de imposto de renda, que vai aumentar a tributação em cima das pessoas. Então, a gente está num momento bastante delicado, precisamos prestar bastante atenção.